Olá, pessoal, tudo certo? Tudo bem? Eu sou a Prof. Samira e eu venho aqui fazer o registro de mais um episódio, de mais um encontro do nosso clube de leitura sobre leituras e livros. Então, nesse vídeo, vocês vão encontrar uma síntese, uma breve introdução para esse livro genial, interessantíssimo, bacana, que nós lemos em conjunto no nosso grupo de leitura, sobre leituras e livros. Se você quiser participar, quer saber mais sobre esse clube, como é que nós nos encontramos, como é que nós fazemos as leituras, vou deixar as informações na descrição do vídeo, tá legal? Então, vale lembrar, essa é apenas uma apresentação, é uma introdução a essa leitura, a essa análise. Também vamos falar um pouquinho sobre o autor, sobre o contexto histórico, justamente para facilitar, ou mesmo para contextualizar, familiarizar o leitor nesse clássico da literatura americana, justamente para fazer essa ponte entre o que o autor organizou, o que ele produziu e o que nós estamos recebendo hoje, como estamos recebendo, em que medida conseguimos fazer leituras distintas desse mesmo texto. Vamos ver se eu consigo apresentar aqui para vocês este material. Tentar mais uma vez aqui. Estou abrindo aqui na outra tela, já estou. Agora vai dar certo. Eu preparei esse material aqui, que também contribui um pouquinho para a gente poder ir seguindo, né, no nosso estudo desse clássico da literatura americana, de Nathaniel Hawthorne, A Letra Escarlate. Então, eu começo aqui apresentando para vocês algumas citações dessa obra. Ele tem algumas frases bem impactantes, bem interessantes, me parece que vale a pena a gente dar uma olhadinha. Por exemplo, nessa pequena frase, nesse breve diálogo, na verdade, em que a Esther está conversando com a sua filha Pearl. Ela diz o seguinte: Não, minha pequena Pearl, disse a mãe, terás de apanhar teus próprios raios de sol. Não os tenho para te dar. Então, aqui também a gente consegue já entender um pouco da sutileza, do modo de escrita, do estilo do escritor. Uma outra frase também que me impactou foi: os bons sempre se cobram demais. Quem nunca, né? Quem não se sente assim às vezes? É mérito da natureza humana o fato de que, se o egoísmo não entrar na equação, a amamos com muita facilidade, muito mais facilidade do que odiamos. E depois, ser honesto, mostra abertamente ao mundo, se não o que tens de pior, ao menos algum traço pelo qual se possa deduzir o teu pior. Ser honesto. Então, ele já deixa ali para a gente esses indícios do modo como ele se apresenta para o mundo em termos de escrita, em termos de percepção daquele momento histórico ou daquela história que ele quer contar. Lembrando que esse é um autor do século XIX, esse livro foi lançado em 1850, só que o contexto histórico que ele vai abranger se refere a 2 séculos anteriores, mais ou menos 1640, em torno dessa data, em que os Estados Unidos ainda não estava separado, né, da Inglaterra, então isso se chamava ainda Nova Inglaterra, e depois a gente vai ver ali a questão do espaço físico, né, mas se passa mais ou menos na cidade de Salem, né, o autor toma como base sua própria cidade natal. Então, aqui eu deixo algumas informações sobre o Nathaniel Hawthorne, que nasceu, então, como eu disse, em Salem, em 4 de julho de 1804. No estado de Massachusetts.
A família dele já tinha uma longa história na Nova Inglaterra, então nesse novo continente, na América, né, nesse novo espaço em que eles estavam construindo a sua vida. Interessante pensar que ao sobrenome do autor, ele vai acrescentar um W que não era presente, não estava presente na escrita original do seu sobrenome, justamente para que ele pudesse se distanciar dos seus antepassados puritanos, incluindo um bisavô que foi um dos juízes envolvidos no julgamento das bruxas de Salem. É muito provável que vocês tenham lembrado, né, na medida em que eu fui falando sobre essa cidade, tenham lembrado dessa grande história, dessa narrativa, desse fato histórico. Esse evento, então, que viria marcar a sua visão crítica sobre a moralidade rígida de uma sociedade puritana. Ele vai tentar, então, o Hawthorne vai apresentar para a gente dentro da obra essa visão bastante crítica em relação à religião. O autor foi conhecido por suas obras justamente por explorar temas como o pecado, a culpa, a moralidade. E Hawthorne começou a sua carreira escrevendo contos e romances que refletiam a sua fascinação justamente por esse passado colonial e pela Nova Inglaterra. Junto com isso, ele também observa e analisa a psicologia humana, os traços da personalidade daqueles personagens, daquelas pessoas envolvidas na trama. Hawthorne é reconhecido por uma prosa densa e simbólica, e também por suas explorações psicológicas e morais. A sua obra tem uma frequência grande em criticar os rigores da sociedade puritana e por examinar as complexidades da condição humana. Justamente nesse texto aqui, ele vai apresentar para a gente essa relação entre o individual e o social, os impactos que as regras sociais têm na vida individual das pessoas. O Hawthorne vem a falecer em 1864, deixando um legado duradouro na literatura americana. Ele é um dos grandes autores, um dos grandes nomes dos clássicos americanos. Dentre suas principais obras, eu selecionei 3 aqui para mencionar, para falar um pouquinho. Entretanto, a mais conhecida dele é justamente essa que nós lemos aqui, A Letra Escarlate, e que é, aqui na nossa cronologia, a segunda obra. Ele lançou, então, o Véu Negro do Ministro em 1836, então ele já vinha escrevendo há um tempo. Esse conto narra a história de um ministro que decide usar um véu negro para esconder o seu rosto, provocando algumas especulações, o medo, os receios da população, da comunidade na qual ele está inserido. Lembra um pouco também essa questão do oculto, da marca, do símbolo. Então, é uma estratégia recorrente na literatura de Hawthorne. Depois veio A Letra Escarlate, que é um romance, talvez o mais famoso dentro da sua obra, né, da sua construção literária. Ele é ambientado na era colonial e é centrado, então, na personagem da Esther Prynne, uma mulher que é condenada por adultério, e a punição dela é justamente usar uma letra A de adúltera na sua roupa, bordada na sua roupa, para destacá-la, mostrar que ela é o símbolo do pecado. Depois nós temos também uma outra obra, que é A Casa das Sete Torres. E esse romance também é ambientado no mesmo espaço, na Inglaterra colonial, e explora temas de herança, redenção e o impacto do passado sobre o presente dos personagens. Vejam que ele tem uma sólida construção literária, no sentido assim de reiterar temas, ele repete alguns temas, ou ele circula por algumas temáticas sem se desviar muito. O que também exige do escritor, na medida em que ele precisa ser criativo, usando as mesmas ferramentas, né, usando os mesmos motes, vamos dizer assim. Em relação ao contexto histórico, vou apresentar aqui pequenas notas sobre, uma vez que a gente poderia fazer aulas e aulas sobre esse período histórico dos Estados Unidos. Entretanto, eu
resolvi salientar aqui a questão da fundação dos Estados Unidos e que o autor, né, o Hawthorne, vai nascer alguns anos depois dessa independência americana, em um período em que o país ainda estava buscando a sua identidade, tentando se descobrir como nação. Esses valores, então, puritanos e as tradições do período colonial eram muito fortes ainda, muito enraigadas nessa nova Inglaterra, e foi nesse espaço-tempo que o autor nasceu. Também existe uma herança puritana bastante saliente, e o próprio autor tem uma conexão pessoal com essa herança, com essa história puritana, uma vez que os seus antepassados tiveram um papel bastante importante, em especial na cidade de Salem, em Massachusetts, como a gente viu antes. Um dos seus antepassados, John Hawthorne, foi um dos juízes do julgamento das bruxas de Salem em 1692. Então, esse legado sombrio de fanatismo religioso e de culpa coletiva influenciou fortemente o tom moral e o tema das suas obras. Bem interessante pensar como a carga familiar delineou muito do modo de escrita, das escolhas literárias que o autor fez. Ainda durante a sua vida, Hawthorne percebeu, acompanhou essa expansão dos Estados Unidos, tanto na guerra contra o México, como na aquisição do Texas. Então, vão ter momentos históricos aí que vão acontecer nesse período, alguns fatos históricos bastante relevantes. Aqui também, os Estados Unidos buscam desenvolver uma democracia mais populista, justamente com a liderança de Andrew Jackson, que foi presidente mais ou menos ali em meados, né, dos 800, e essa presidência, essa liderança trouxe novas tensões relacionadas à escravidão, à expansão para o oeste e aos direitos indígenas dos americanos, ou dos indígenas americanos, né, que a gente sabe que sofreram demasiadamente com a invasão, com a imigração dos ingleses, né, para a América do Norte, e que foram completamente dizimados, se não minimamente afastados da sua terra natal. Como contexto social, eu também gostaria de salientar alguns aspectos, como, por exemplo, os movimentos abolicionistas, uma vez que a questão da escravidão já estava pipocando, né, já estava sendo temática, né, de conversas, de até mesmo de lideranças, né, dentro desse período, desse contexto. Embora ele não tenha sido, né, o nosso autor aqui, o Hawthorne, não tenha sido um abolicionista abertamente, muitos dos seus contemporâneos, como o Herman Melville, ou mesmo o Walt Whitman, estavam muito envolvidos nesse debate, nessa construção da liberdade dos escravos. Também, nesse período, a gente vai ver muitas reformas sociais sendo lideradas ou acontecendo. Por exemplo, a questão do abolicionismo, mas também a gente vai ter movimentos reformistas, como os direitos das mulheres, a reforma prisional e a temperança. Também o transcendentalismo, que era um movimento filosófico, literário, né, e muito influente na vida de Hawthorne, teve certa associação. Ele, né, na sua vida, se associou bastante a esse movimento, e ele defende uma nova forma de espiritualidade e justiça social. Vejam que casa bastante, né, com esse movimento social, essas reformas que estavam acontecendo, esse novo olhar para aquela sociedade que vinha buscando uma identidade, buscando se entender como nação e se construir como tal. Então, também justifica e a gente consegue compreender que esses autores, em especial o Nathaniel Hawthorne, vai tratar desses temas e vai se deixar perpassar por essas influências. Ainda, a religião foi uma força cultural e social muito poderosa nessa época, e moldada pela herança puritana, né, desses ingleses, desses europeus que imigraram para a América do Norte.
e também por esses movimentos de avivamento religioso, como o transcendentalismo, desculpe. O nosso autor, Hawthorne, vai usar da religião como um tema central, não só na Letra Escarlate, mas em outras obras suas, em outros textos. Ele trabalha com a moralidade, e em especial com a complexidade da alma humana. A sua abordagem era frequentemente crítica, no sentido de dizer assim, poxa, o que estamos fazendo? Que sociedade é essa? Por que estamos tratando dessa forma as pessoas? Através da religião, né? E ele investiga as consequências sombrias desse fanatismo religioso, especialmente da culpa, da rigidez moral, do julgamento. Ainda, em termos literários, a gente tem alguns pontos a salientar em relação a Nathaniel Hawthorne, porque ele é uma figura central no movimento romântico dos Estados Unidos, justamente aquele que vai surgir em reação ao iluminismo e ao racionalismo, que estavam vigentes no século anterior, né, nos 1700. Esse movimento literário e cultural enfatiza a emoção, a intuição e o mistério da natureza humana. Então, a gente vai ter aqui mais um autor que trabalha um pouco nessa linha do gótico, né, dessas histórias um pouco sombrias, um pouco pesadas, né, e que relacionam as emoções, a força, né, das personagens, o quanto elas sofrem em relação a escolhas que elas fazem na sua vida. Então, é bem típico do romantismo esse tipo de interpretação, esse tipo de viés. Também há um fascínio sobre o sobrenatural, sobre tudo que é simbólico, né? Isso é muito do romantismo em si. O romantismo americano explorava essas dimensões obscuras e misteriosas da vida. E o autor foi conhecido por seu uso de símbolos, de temas em relação ao pecado, à culpa, à redenção, e ele frequentemente explorava essas complexidades morais da existência humana. Como eu mostrei para vocês, pelo menos nos outros dois títulos, ele também explora tais temáticas, elas podem ter vieses distintos dessa aqui, da Letra Escarlate, mas ele acaba tingindo, né, com as mesmas cores, com as mesmas tintas, a sua composição literária, o seu trabalho literário. Hawthorne passou a maior parte da sua vida na Nova Inglaterra, então nos Estados Unidos, que ainda não se chamava dessa maneira, em uma região profundamente marcada por uma história puritana. As cidades e vilarejos puritanos do século XVII são os cenários principais da história. É o caso, né, da Letra Escarlate, que vai refletir as tensões morais e religiosas que persistiam nessa sociedade. É interessante pensar isso, né, que ele consegue fazer esse retorno ao século anterior, ali, 1600, né, para pensar um pouco essas questões. Eu trago para vocês aqui alguns elementos, até algumas curiosidades em relação à obra, antes da gente ir para a síntese desse texto. Então, algumas influências bastante significativas que nós vamos ter na obra por exemplo, o julgamento das bruxas de Salem. A família Hawthorne tinha uma conexão direta, como a gente já viu, né, com essa situação, com esse fato histórico, e um dos seus antepassados, o John Hawthorne, foi um dos juízes nesse julgamento. E o autor, no caso, se sentia muito envergonhado por esse legado, até que adicionou, então, a letra W ao seu nome, para buscar esse distanciamento da família. Uma outra curiosidade interessante é pensar no título da obra, que no início tinha um subtítulo, que era Um Romance. Então, a Letra Escarlate, um romance. Embora se tenha mantido o título original, né, de Scarlet Letter, a parte do subtítulo foi descartada, fazendo então uma ênfase, ou dando uma ênfase maior ao símbolo, né, da letra A. É interessante pensar como o autor decide, né, tirar essa parte do um romance, até porque não é a ideia que nós temos hoje, né, de um texto romântico, mas sim um tipo de narrativa que tem uma certa liberdade
criativa e psicológica na construção dos seus personagens. Trago aqui para vocês, então, um pouquinho sobre o resumo da obra, tá? Mas isso aqui não acaba não atrapalhando a leitura, pelo contrário, eu acredito que possa vir a contextualizar, a dar um pouco, assim, de norte para quem vai ler, tá? A gente vai ter, então, essa obra escrita em 1850, e a narrativa se concentrando em 4 personagens centrais, né? A gente vai ter Esther Prynne, a sua filha Pearl, o pastor Dimmesdale e o médico Roger Chillingworth. Eles todos vivem, então, numa pequena cidade, uma colônia recém-fundada, na cidade de Boston, no século XVII. O que nós vamos acompanhar aqui, então, é essa vida simples que eles têm, e o fato de Esther estar saindo da prisão, já no começo do livro, né, ela está saindo da prisão porque foi condenada por adultério. Mas como assim, né? O que ela fez? Por que ela é acusada de adultério? Na verdade, ela chega a Boston como uma mulher casada, só que sem o seu marido. Seu marido ficou para vir numa outra embarcação, e ele acaba sendo dado como desaparecido, como talvez até que tenha falecido, né? E aí ela acaba tocando a sua vida sozinha, vai se ambientando ali com a sociedade, com a comunidade, mas sempre na espera, no aguardo de que esse marido venha a aparecer, né? Só que depois de 2 anos é que a Esther está ali, achando que o marido não vinha mais, porque, poxa vida, cruzar o Atlântico podia ter inúmeras intempéries, né? Poderia causar, ter muitas causas ali para esse desaparecimento. Mas, depois de 2 anos, então, o Roger aparece na vida dela. Só que nesse momento, a gente descobre, então, que a Esther sai da prisão com a letra A bordada na sua roupa, e a gente descobre que ela é adúltera, ela teve uma relação fora desse casamento, e a comprovação, o resultado disso é justamente o fato dela ter tido uma filha. Ela ficou grávida, então ela tem essa prova concreta do adultério dela. A gente vai acompanhando aqui, bem interessante, né? Esse andar do texto, em que ela é acusada, ela é posta à frente, então, nesse cadafalso, né, nesse palco do horror, né, em que as pessoas a julgam, em especial os pastores, né, os padres ali, enfim, envolvidos nessa questão religiosa, que estão fazendo esse julgamento da postura dela. Alguns dos temas centrais que são captados aqui por essa obra podem ser resumidos como a culpa, a redenção, a própria hipocrisia, tanto da igreja, né, da questão da religião, quanto da própria sociedade, e o ostracismo social, porque a Esther, ela é afastada da sociedade. Depois que ela sai da prisão, ela é convidada a morar na floresta. Então, ela fica um pouco distanciada da vila, né, do vilarejo. Também é interessante pensar que essa obra vai trabalhar com a liberdade individual em oposição à conformidade social. Um aspecto, uma temática bastante cara ao romantismo. Também a gente vai ver assim uma camada muito forte, muito densa da relação das normas morais e religiosas, e como elas sobressaem, como elas delineiam a vida, né, a organização da vida individual. Então, tem temas bem interessantes nessa obra, acredito que vale muito a pena se apropriar desse texto. Aqui eu deixo para vocês, então, pelo menos 2 pontos da reação, da recepção crítica dessa obra à época, tá? A gente vai pensar aqui que hoje, esse texto é considerado um dos grandes clássicos da literatura americana, e ele recebeu, entretanto, algumas críticas mistas na sua publicação.
algumas pessoas entenderam que existia ali uma profundidade, um estilo interessante, uma abordagem psicológica profunda desses personagens, mas outra parte da crítica entendeu que esse romance era muito escandaloso, porque tratava justamente de temas pesados como adultério, pecado, a, a própria corrupção da religião, enfim. Então, ficou assim um pouco mesclado, eu diria, né, essa recepção à época. Com o tempo, no entanto, a obra ganhou grande importância, justamente porque ela faz essa denúncia, ela faz esse registro do momento histórico em que aquelas pessoas vivenciaram aquilo, foram julgadas por aquilo, mesmo que o momento histórico registrado no livro não seja o mesmo momento histórico vivenciado pelo autor. Lembrem-se disso, o autor ele é dos 1800, mas essa história se passaria lá pelos 1600, né? Então, hoje ela é considerada uma das grandes obras, né, uma das primeiras grandes explorações em relação à moralidade, ao pecado, à hipocrisia da sociedade, além de ser uma grande análise da opressão, tanto social quanto religiosa, que aquela época ah, infringia às pessoas. Em relação à análise, a gente vai pensar que talvez tenha algum spoiler aqui para quem não gosta, mas acho que dá para ler e ainda tira muito proveito, tá? A gente vai descobrir, por exemplo, que o reverendo Arthur Dimmesdale é quem teve essa relação, esse caso, né, com a Esther, e ele é o verdadeiro pai da filha dela, né? Então, a Pearl é filha do Arthur. E ele é o reverendo, ele é um dos pastores daquela sociedade, né? Muito querido por todos, uma pessoa muito solícita. E ele é, sem dúvida alguma, um dos personagens mais atormentados da literatura. Ele tem essa postura bastante inconformada, inquieta, muito até doentia fisicamente, no sentido assim de estar sempre um pouco cabisbaixo, melancólico, com uma dor psicológica que ninguém entende muito bem o porquê. Na verdade, ele está ali sofrendo em silêncio, enquanto a Esther carrega essa letra escarlate presa ao seu busto, ele silenciosamente paga pelo seu pecado. Porque imaginem vocês, uma pessoa relacionada à religião, à igreja, aos valores religiosos, se deixar levar pelo pecado, pela fragilidade da carne, né, pelos encantos dessa mulher. Então, para ele também é algo bastante pesado, apesar de que, no meu ponto de vista, ele é um personagem bastante difícil da gente entender, no sentido assim de comprar a ideia dele, né? Ele não se junta a ela de um modo direto, né? Ele fica muito escondido, ele usa muito dessas cortinas da religião para se proteger, enfim, ele fica bastante em segundo plano, eu diria, né, em relação a essa culpa. Já o marido de Esther, que vai ser então o Roger, ele assume esse papel de vingador, porque ele chega na cidade justamente no momento em que a mulher dele está sendo acusada de adultério, com uma criança no colo. Então, poxa, o que que é isso, né? E ele também, num primeiro momento, ele fica meio que por baixo dos panos, ele vai se aproximando ao Arthur, inclusive eles chega um momento em que eles vão dividir uma moradia, né? Uma vez que o Roger nunca se revela quem ele é realmente, né? Quem é essa pessoa? Ele acaba tomando ali as funções de prático, né? De médico daquela comunidade, mas ele não revela que é o esposo da Esther. Mas ele sabe, sim, e ela também, né, guarda esse segredo. Ele entende que ela o traiu. A gente entende aqui até pela escolha do sobrenome, né, do Roger Chillingworth, que a gente vai ter uma ideia, assim, de alguém bastante frio, calculista, uma pessoa muito racional, né, que vai buscar uma certa vingança em relação a esse triângulo amoroso, né, essa
esse pecado, né, que aconteceu segundo as normas da época, né? Então, ele tenta a vingança. Também típicos, nuances típicas do texto romântico, né, do texto do romantismo. Depois a gente tem as duas personagens femininas, a Esther Prynne, que é uma das primeiras heroínas feministas da literatura americana. Uma vez que ela se coloca contra essa norma, ela não baixa a cabeça, ela não revela em momento algum quem é o pai da criança. Ela carrega sozinha essa culpa. Ela desafia todas as normas sociais e religiosas da sua comunidade, como vocês têm ali, criando a sua própria forma de moralidade e encontrando forças em sua individualidade. Ela vive às margens da sociedade, como eu disse, entretanto, sem ser completamente destruída por essa sociedade. Vão ter momentos, inclusive, que as pessoas vão procurá-la, porque ela é uma bordadeira, uma costureira de mão cheia. Então, para fazer pequenos bordados, até vestimentas um pouco mais elaboradas, ah, peças para funerais, ela tem um pouco desse lugar na sociedade. Né? Ela tem uma mão muito boa, né, para o bordado, para a costura, e ela se sobressai nesse sentido. Aos poucos as pessoas ganham a confiança dela nesse sentido. Então, isso era uma inovação para a época, pensar nessa mulher tão forte que vai contra as normas, né? Uma vez que a literatura, nessa época, geralmente as mulheres eram vistas, né, como passivas, submissas, alguém que não tem voz, né, alguém que se submete às regras, à vontade masculina, enfim. Ela tem um pouco dessa bandeira, né, ela consegue se colocar de uma outra maneira dentro dessa obra. Já a Pearl, a sua filha, é uma personagem profundamente simbólica, uma vez que ela representa esse pecado concretizado, né, ela é resultado desse caso que eles tiveram, né, mas também ela é um símbolo da pureza, da redenção, de como é que as coisas podem se renovar e serem repensadas, modificadas. Ela é filha desse adultério, mas ela é uma criança livre, cuja inocência e o espírito indomável desafiam as noções puritanas. Inclusive, tem alguns momentos em que se duvida quem seria mesmo o pai dessa criança, porque ela é tão esquisitinha, ela tem umas tiradas, assim, umas saídas, né, com umas pequenas frases dúbias, ambíguas, em que não dá para saber exatamente qual seria o caráter dessa criança. Ela é realmente descrita como uma criança selvagem e caprichosa, no sentido de querer as coisas do jeitinho dela. Muitas vezes, essas ações são interpretadas como uma manifestação física do pecado da sua mãe. Vejam só como se lia isso na época, né? Dentro da narrativa, dentro desse nosso romance. No entanto, ao longo da história, ela também simboliza a possibilidade de renovação e de quebra das estruturas sociais que são muito rígidas, né? Como eu falei para vocês. Então, ela vai ter esses dois papéis bem importantes. Já nos encaminhando aqui para o finalzinho da análise, eu apresento para vocês algumas versões, algumas adaptações dessa obra. Então, ela foi transposta para o cinema em diferentes momentos, né? A primeira versão em 1926. Então, a gente vai ter aqui a Lillian Gish como atriz no papel principal de Esther. Depois, em 34, nós vamos ter a Colleen Moore como a atriz principal que faz o papel, né, da personagem Esther. Em 73, 1973, nós temos uma versão alemã para esse mesmo romance, e talvez a mais recente, mais conhecida, né, por nós, seja de 95, com a Demi Moore interpretando justamente a mulher que carrega a letra A. Eu gosto muito dessa versão, acho ela bastante interessante, me parece assim que ela acaba antecipando, ela é um recorte anterior daquilo que a obra apresenta. Ela conta muito mais o envolvimento, né, o relacionamento da Esther com o Arthur, e enquanto isso, a obra em si, né, o texto, ele
avança um pouco na história e já mostra, então, por exemplo, a Pearl um pouquinho mais crescida, essa relação do marido que chega, né, na comunidade e tudo mais. Então, é bem interessante fazer essa leitura e depois buscar as obras cinematográficas. Aqui eu deixo para vocês, então, algumas das fontes que eu consultei para elaborar esse material, assim como algumas leituras complementares. Se alguém lê em inglês, ali vocês têm pelo menos 3 textos que são artigos escritos em língua inglesa e que propõem análises distintas, inclusive falando um pouco mais sobre a simbologia, alguns elementos que o autor dá conta nessa nossa obra. Então, agradeço a atenção de vocês e espero que vocês se motivem para ler, se não leram ainda esse texto. Ele tem uma importância significativa na história da literatura americana, assim como dentro dos nossos grandes clássicos ocidentais. Se vocês quiserem mais informações sobre o nosso clube de leitura, eu fico à disposição. Sobre leituras livros, está indo, então, para o 15º encontro, 15ª obra discutida no nosso grupo. Tá ok? Tá certo? A gente conversa num outro momento. Um abração e até mais.